Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula número 3 para a turma de Mecânica Básica, curso de Engenharia Eletrônica. Hoje a aula do capítulo 3. O capítulo 3 é um capítulo curto, ele é um capítulo não muito difícil, porque é só equilíbrio de uma partícula, tá? Muitos de vocês já viram isso em Física 1, na parte de 2 dimensões. Nós vamos agora também falar em 3 dimensões, tá certo? Essencialmente a gente vai dizer o que é um DCL, que é uma ideia que vamos usar o resto do curso, é o diagrama de corpo livre, tá? E aí vamos resolver alguns exercícios de equilíbrio em 2 dimensões e 3 dimensões. Quais são as condições de equilíbrio de uma partícula, né? A palavra equilíbrio é muito usada em física, tá? Equilíbrio eletrostático é quando as partículas, as cargas, né? Os corpos carregados têm o mesmo potencial. Se você conectá-los com um condutor, não passa corrente, né? DDP é zero. Esse é o equilíbrio eletrostático. O equilíbrio térmico é quando os dois corpos em contato possuem a mesma temperatura. O que é o equilíbrio mecânico? O equilíbrio mecânico é quando a partícula não tem força resultante, tá certo? Então a partícula em equilíbrio, a soma das forças tem que ser nula, tá? Então, a ideia do capítulo é pegar uma partícula com várias forças atuando, somar todas elas igual a zero. A gente vai achar as forças desconhecidas, tá? Mas uma coisa importante é fazer na resolução o chamado diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre, essencialmente, é o seguinte: você retira a partícula do contexto e desenha nessa partícula todas as forças que agem sobre ela. Aí fica mais fácil de fazer o equilíbrio. Você tem todas as forças, né? Já pode somar, decompõe tudo em x e y, no caso, se for 3D também no eixo z, e aí você soma tudo igual a zero, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo simples, né? Uma bobina sendo içada, né? Tem os pontos A, B, C e D. Aí a pergunta é, se eu for analisar isso como equilíbrio de uma partícula, onde que está a partícula? Tá? Então, em geral, a partícula, o ponto, né, nevrálgico do sistema é onde as forças se encontram, né? Onde elas se cruzam, elas concorrem, né? Então aqui esse ponto A, a tração aqui é para cima, a tração AD, aqui a tração AB puxa o ponto A para baixo, a tração AC puxa o ponto A para baixo, então o ponto A é onde as forças se cruzam. Então aqui o ponto A é a chamada partícula. O que é o DCL? Eu retiro essa partícula daqui e desenho ela sozinha, e marco as forças dentro de um sistema de eixos, tal, bonitinho, beleza? Então, a ideia é sempre você montar um desenho desse tipo, e aí você resolver o equilíbrio, tá? A ideia de DCL é uma ideia já de muito tempo na engenharia, tá? Em geral, o projetista, ao projetar um sistema, ele fazia o DCL, tá? Mas o projetista, via de regra, não era especialista em conta. Ele mandava o DCL para o calculista. O calculista é que fazia as contas, tá certo? Hoje em dia isso está meio misturado, né? Porque os computadores fazem as contas, né? Mas, de qualquer forma, se o projetista manda um DCL errado, o calculista calcula errado, porque ele não tem como saber o que aquele DCL significa. Ele só vai pegar um negócio desse tipo assim, ele não vai saber de onde veio, ele não vai saber que veio daqui, tá? Então, em geral, o DCL é uma coisa completa. Eu olho para ele e resolvo tudo o sistema, tá? Não é necessário voltar a olhar o enunciado, nada disso, tá? Então, quando eu falo assim, letra A, valendo um ponto, desenho DCL, se você desenhar DCL faltando uma força, por exemplo, está tudo errado, porque o calculista vai calcular errado. Então, nota zero, tá? Então, você precisa aprender a marcar todas as forças. Então, em geral, os passos para construir o DCL é o seguinte. Primeiro, você tem que localizar o ponto material que está em equilíbrio. E onde que é esse ponto? É onde as forças se cruzam, em geral, né? 2.
Nesse ponto você faz o sistema de eixos cartesiano, né? X, Y. Então, é só a partícula, tá, pessoal? Você tira a partícula do sistema e coloca lá a partícula com o sistema de eixos. Mais nada. O resto não interessa, tá? E aí você marca todas as forças que a partícula sente, né? Que atuam sobre ela, tá? Nesse ponto, todos os dados numéricos têm que ser fornecidos. Se o ângulo vale 30 graus, você tem que desenhar lá 30 graus. Você não pode botar θ. Se o peso, se você tem a massa, tem que calcular o peso mg e colocar o valor em mg lá, tantos newtons, tá? Você só deixa a letra nas incógnitas, beleza? Distância, ângulo, tudo que for conhecido tem que colocar, tá? E aí, você vai ter um sistema de equações, né? Você vai ter as forças distribuídas, projeta as forças nos eixos x e y e resolve o sistema de equações, tá certo? Em 2D, você vai ter sempre duas equações e duas incógnitas. Em 3D, você vai ter 3 equações e 3 incógnitas, tá? Bom, e quais são os principais tipos de forças que agem no ponto material? Veja bem, muitas forças que estão atuando no ponto material muitas vezes não são mostradas, porque supõe-se que você já conheça. E quais são essas forças? Primeiro, a força peso, você tem que saber que ela existe, peso igual a mg. A força normal de reação de uma superfície, sempre perpendicular à superfície. A força de tração numa corda, que é sempre na direção da corda. A força de atrito fática é sempre perpendicular à superfície, paralela à superfície, contra o movimento. E a força elástica, que é a força que a mola puxa o corpo, tá? Em geral, essas 5 forças não são mostradas no sistema. Você é que tem a obrigação de desenhá-las, tá? Nem sempre tem normal, né? Se não encosta numa superfície, não tem normal. Nem sempre tem força elástica. Se não tem mola, não tem força elástica. Então você tem que analisar o exercício e verificar o que é necessário, tá? Essas forças são importantes. E tem que saber qual que é a direção e sentido de cada uma delas, né? Se eu for desenhar a força-peso, eu desenho ela como? Vertical para baixo. Vou desenhar a força normal. Vou desenhar como? Perpendicular à superfície. Vou desenhar a força de tração, né? Na direção da corda, sempre puxando. E o atrito, como é que eu desenho? Sempre paralelo à superfície. E a força elástica, como é que eu desenho? Na direção da mola. A mola puxa o corpo, ou empurra o corpo, depende da situação. Em geral, puxa, né? Só que tem que saber, isso é física 1. Esses conceitos você tem que saber, tá, pessoal? Esqueceu uma dessas, tudo errado. Né? Onde que está a ação e reação dessas forças? Tá? Você tem que saber. Mas isso não vai precisar, mas é bom saber. Por exemplo, como é que é a força elástica mesmo? Força elástica menos kx, quer dizer, se o x é um deslocamento para a direita, a força é para a esquerda. Por isso que tem que ser esse menos aqui, ó, tá? O vetor força é sempre oposto ao vetor deslocamento. Quem que é o x? É o tamanho da mola final menos o tamanho inicial. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um tamanho original da mola de 0,4. Eixo x para baixo. Se eu puxar a mola com 0,2 e ela ficar com 0,6, quanto que é o x? 0,6 menos 0,4 é 0,2. Se eu comprimir a mola para cima e ela ficar com 0,2, quanto que é o x? 0,2 menos 0,4 é menos 0,2. Tá? Então x é o quanto que a mola se deforma. Não vai esquecer disso, tá? Então, primeiro exemplo. A esfera mostrada na figura tem massa de 6 kg e é apoiada conforme mostra mostrado. Desenhe o diagrama de corpo livre da esfera da corda CE e do nó em C. Então, aí foi cortado aqui, depois resolva o equilíbrio. O que é resolver o equilíbrio? Achar a força na mola e achar a força na corda aqui. Porque a força aqui nessa corda a gente sabe que é o peso. Primeiro, o DCL da esfera, você tem que pegar a esfera, separar ela do sistema e ver as forças que atuam na esfera. Quais são as forças que atuam na esfera? O peso e essa corda CE, tá certo? Peso. Como eu tenho a massa, eu sei que G é 9,81,
já tem que dizer quanto que é o peso aqui, tá? Não pode colocar P aqui, tem que botar o número. E esse FCE é a tração na corda. Ora, se está em equilíbrio, esse é igual a esse. Tá? E da corda CE? A corda CE é uma corda que o ponto C puxará para cima e o ponto E puxará para baixo. Então, né, a esfera puxa a corda para baixo, FCE, e o ponto O nó aqui atuante C, puxa ela para cima. Tá certo? Então, a tração que a corda sente é essa força aqui. Essa aqui é ação e reação. A gente não... Desculpa, não é ação e reação. Mas aqui são as forças que atuam nesse corpo. Porque esse nó puxa para cima, esse aqui puxa para baixo. Mas repara que esses DCLs aqui não resolvem o sistema. Tá? Eles não me diz nada sobre a força na mola, a força na tração aqui na corda. O ponto C que é o ponto-chave. Tá certo? Então eu sei que aqui no ponto C é onde as forças se cruzam, então eu vou isolar esse ponto C. Tá? Isolo o ponto C, tá aqui. Aí, eu sei que a corda CE puxa para baixo, tá? Puxa para baixo. E ela puxa para baixo com esse valor do peso, porque o peso, a força-peso é transmitida aqui pela corda, né? Então, desculpa, o passo 2 é colocar o sistema de eixo XY, tá certo? Primeiro passo, isolar o ponto C. Segundo passo, colocar o sistema de eixo. Terceiro passo, colocar as forças. A força C está aqui. Desculpa, vamos começar com essa tração aqui. Tração aqui é CBA. A corda puxa o ponto C para cima com esse ângulo. Então está aqui, ó. Tá certo? Depois, você tem aqui a força para baixo, que é FCE, que aqui vai ser o valor do peso. Tá certo? E aqui é a força que a mola puxa para a direita, é o FCD, tá? Só que o F aqui eu já conheço o valor, então eu tenho que botar já o valor aqui. Então repara que eu tenho só duas incógnitas. E está pronto o DCL. Agora eu vou fazer a soma das forças em X e em Y. Em X, como é que fica? Tem FCBA, cosseno de 60, né? Contra X, então está aqui negativo. E o FCD, tá? Não dá para fazer nada aqui, eu tenho duas incógnitas. E a força em Y? Vai ficar o FCBA seno de 60 e esse 58 para baixo. Opa, daqui eu já posso achar o FCBA. Tá? Ponho isso aqui. Aí eu pego essa força e coloco aqui no sistema e acho o FCD. E está resolvido, pessoal. É isso. Difícil? Basicamente é sempre isso que tem que fazer. Montar o DCL, montar as equações, resolver o sistema. Tá? Ah, eu quero saber quanto que a mola esticou. Bom, você quer saber quanto? Então pega esse FCD, certo? Igual a Kx. Se o valor de K for dado, você acha o X. Pronto. Né? Não tem muito mistério aqui, pessoal. Tá? Depois aqui, um outro exercício. Determine a tração nos cabos AB e AD para garantir equilíbrio do motor de massa 250 kg. Tá? Passo 1. Montar o DCL. Está aqui. O ponto A, que é o ponto em equilíbrio, os diagramas, os eixos x, y, a força-peso para baixo, já peguei esse 250, multipliquei por G, está aqui, e a força TAD para a esquerda e TAB para cima, 30 graus, tá? Então aqui está pronto o DCL, tá certo? Tranquilo? Aí, em X eu vou ter menos TD, mais TAB cosseno 30. Em Y eu vou ter TAB seno 30 menos esse valor, igual a zero. Daqui eu tiro TB, coloco aqui em cima e acho TD. Então tá aqui, TB e TD. Tá certo? Depois, pessoal, mais para frente, você vai ter que dimensionar essas coisas, né? Por exemplo, como é que tem que ser esse gancho? De que material?
Se aqui tiver 4 parafusos, qual a bitola mínima de cada parafuso? Sabendo a força que puxa aqui, que é essa aqui, que vale isso, em resmate você aprende a dimensionar isso aqui. Tá? Dimensionar a grossura da corda, dimensionar o material dessa arruela A aqui, tá certo? O dimensionamento sempre envolve saber as forças, o valor das forças que estão atuando, tá certo? Para fazer o valor das forças tem que fazer o equilíbrio. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema que tem de uma corda com 2 sacos pendurados, tá? Aqui o saco A tem um peso de 20 libras, então isso aqui já é o peso, pessoal. Libra é peso. Pelo amor de Deus, não multiplica a libra por G. Se você fizer isso, você está cometendo um sacrilégio, tá? Libra é peso. O sistema americano é força, comprimento e tempo. Então a libra já é peso. Não multiplique a libra por nada, já está pronta, é força, resposta em libra, tá? Bom, ele quer saber o seguinte, qual que tem que ser o peso do saco B para manter o sistema nessa posição? O que você já percebe? Que eu tenho dois pontos materiais em equilíbrio, né? O ponto C, onde cruzam essas forças aqui, CD, CE e CB, e o ponto E, né? Que tem o EG, o EC e o EA, que é 20 libras. E a pergunta é, por qual eu começo? Pelo C ou pelo E? A resposta é simples. Se eu começar pelo C, pessoal, eu não tenho esse peso nem essas trações. Eu não consigo fazer nada. Se eu começar pelo E, eu tenho esse peso já. E aí eu achar duas incógnitas aqui. Então começa pelo ponto E. Tá certo? Então desse saída do ponto E, o peso aqui para baixo de 20 libras, a tração EC 45 graus e a tração EG 30 graus. Tá certo? Monta o sistema, tá? TEG em X, seno de 30, menos TEC cosseno de 45 igual a zero. Em Y, TEG cosseno 30, menos TEC seno de 45, menos 20 igual a zero. Veja bem, esse sistema já está completo em duas dimensões, né? As equações não se resolvem por si. Então você vai lá, né, lembra a sua sétima série, né? X mais y igual a 5, x menos y igual a 3. Quanto vale x, quanto vale y? Aí você tem que resolver o sistema por vários métodos. Aqui a gente geralmente usa a substituição. Você isola o TG aqui, por exemplo, e coloca na parte de baixo. Tá? Resolve o sistema. Você vai achar isso aqui, ó, TEC 38,6 e TEG 54,6. Agora, veja bem, TEC 38,6 é essa corda aqui. Então, essa mesma força que puxa o ponto E para baixo, 38,6, é a mesma força que puxa o ponto C para cima, 38,6, é ação e reação. Então, esse ponto C agora, sabendo uma força, eu consigo achar as outras duas. Tá? Então eu vou aqui no ponto C e faço o DCL. Tá? Aqui está comentando aquilo que eu acabei de falar. Fazendo o DCL, aqui o peso de B, né, está em inglês, né, que é weight, né, weight. E aí, então, aqui está o 38,6 que eu já achei, aqui está o TCD, 345 e o peso. Monto o sistema. Em X, eu vou ter aqui 38,6 cosseno de 45, menos TCD vezes 4 quintos, né, X, 4 quintos, igual a zero. Em Y, eu vou ter 38,6 vezes seno de 45, mais TCD vezes 3 quintos, aqui ó, seno é 3 quintos, menos WB igual a zero. Na equação de cima eu acho TCD, ponho aqui embaixo e acho WB, que vai dar 47,8 libras. Está resolvido o exercício. Tá certo? Tranquilo? Bom, vamos mais um. Determine o comprimento necessário à corda AC. Essa aqui. Qual o comprimento da corda AC? De modo que a luminária de 8 kg seja suspensa na posição mostrada. A mola AB
tem comprimento indeformado 0,4 metros e uma rigidez de 300 newtons por metro. Bom, qual que é a ideia aqui? Se eu tenho o peso, eu tenho essa força que atua aqui. Se eu tenho essa força, eu consigo achar a tração, AC, e também consigo achar a força elástica. Se eu tenho a força elástica igual a Kx, o K eu tenho, eu acho X. O que é o X? L menos L0. Se eu tenho L0, que é esse cara aqui, eu acho L. L é esse cara aqui. Se eu tenho esse L, eu desconto de 2 e acho esse cateto aqui. Se eu tenho esse cateto aqui e tenho o ângulo, eu acho esse tamanho da hipotenusa, que é esse cara. E aí acabou. Tá? Bom, DCL, o ponto A é o ponto de equilíbrio. Aqui, tração AC, força elástica AB e o peso, que é 8 vezes 9,81. Tá aqui, ó. Tá? Monto o sistema. Em X vai ficar menos TAC cosseno 30 mais TAB, igual a zero. Em Y, TAC seno 30 menos W, menos o peso, igual a zero. Mas o peso eu tenho. Daqui eu acho o TAC. Sabendo o TAC, eu acho o TAB. TAB é a força elástica. Então, força elástica igual a Kx. Tá? Aqui ele chama o X de S, tá, pessoal? Deslocamento. Tanto faz. Pode ser S, pode ser X. Então eu tenho o valor de TAB, coloco aqui. Tenho o valor de K, coloco aqui. E acho SAB. Então, o comprimento final é 0,453. Não, o deslocamento. Mas quem que é o deslocamento? É o L menos L0. Tá? Então, o deslocamento total é o comprimento inicial mais o quanto que ela esticou. Então, deu 0,853. Mas, todo aquele comprimento era 2 metros, lembra? E aqui deu 0,853. Então, eu subtraio e encontro esse cateto aqui. Tá certo? Né? Então, eu tenho aqui, ó. Ou então eu faço o seguinte, 2 metros quem é? Esse LAC cosseno 30, que é esse que está aqui, mais esse tamanho aqui, que é 0,853, tá? De novo, ó, LAC cosseno 30, que é esse cateto aqui adjacente, mais o comprimento da corda, dá 2 metros. Daqui eu tiro que LAC é 1,32 metros. Pronto. Tranquilo? Então, pessoal, esses são os exercícios, tá, de 2D. São simples, né? Exceto alguns que tem que achar o ângulo. Né? Às vezes tem que achar o ângulo, fica complexo. Mas aí se ficar muito complexo, você põe no Wolfram Alpha e ele calcula o ângulo para você, tá? Obviamente esse tipo não cai na prova. O que difere agora para 3D? Absolutamente nada. É tudo igual. O único problema é que como é que você projeta a força em 3D? Mas isso você já aprendeu no capítulo 2, certo? Tem que pegar o versor, né, o vetor de distância, a posição, dividir pelo módulo, acha o versor. Esse versor já é o versor da força, multiplica pelo módulo da força, acha os componentes, não é isso? E depois, se pedir a direção, tem que dar os 3 ângulos, né? Alfa, beta, gama. Se caso peça a direção da força incógnita. Mas o equilíbrio é o mesmo problema. Equilíbrio, né? Você tem 3 forças, a soma tem que ser 0. Tá? Como são 3 dimensões, tem que ser 3 equações. E para decompor a força, eu tenho que ler essas coordenadas aqui. Né? Então, se você não sabe ler essas coordenadas aqui, aí fica complicado, né? A cota x é paralela ao eixo x, a cota y paralela ao eixo y e a cota z paralela ao eixo z, certo? E aí o sistema é o mesmo. Aqui tem um exemplo de um
um eletroímã de ferro velho, né? Que pega as coisas para virar sucata. E aí você faz o DCL. Obviamente o DCL é um pouco mais trabalhoso de fazer porque é 3D. Perde um pouco mais de tempo para fazer o desenho. Tá certo? Mas nada que seja impossível. Você copia, né, do enunciado. Bom, então esse exemplo aqui, 1, é um exemplo que na verdade não é 3D. Porque não tem nenhuma força 3D aqui. Essa força está no eixo Z, essa aqui no eixo Y, essa aqui no plano AC, esse aqui no plano ZX e essa aqui no plano XY. Então as forças eu tenho que decompor todas elas e somar em X, Y e Z. Então aqui está o DCL, né? O ponto material A, as forças mostradas, tá? O que ele pede? Ó, uma carga de 90 libras é suspensa aqui por 2 cabos e uma mola. A mola tem rigidez 500 libras por pé. Ele quer saber a tração nos cabos e a deformação da mola. Olha, se eu achar a força B aqui, eu sei que F igual a X, eu acho X, tá certo? Ele até fala aqui ó, que o cabo AD está no plano XY e o cabo AC está no plano XZ. Né? Para decompor essas forças, né, é só você lembrar seno e cosseno. Né? Então em X, o que eu tenho em X? Eu tenho esse FD seno 30, porque é cateto oposto. E aqui, ó, menos FC vezes 4/5, porque esse é o eixo X. No eixo Y eu tenho FB e tenho aqui menos FD cosseno 30. E no eixo Z eu tenho esse FC vezes 3/5 menos 90. Então daqui eu tiro o FC, ponho aqui, ó, e acho FD, ponho aqui e eu acho FB. Pronto. Sabendo FB, eu sei que F é igual a X, no caso ele chama de S. Então 208, então já achei o S. Pronto, acabou. Em geral, pessoal, o sistema de equações ele não é completo, tá? Não tem as 3 variáveis em x, as 3 variáveis em y, as 3 variáveis em z, tá? Pode acontecer de um ou outro ser assim. Aí você tem que saber como resolve um sistema de 3 equações com 3 incógnitas, tá? Geralmente você aprende isso no ensino médio, mas acho que você tiver também isso em álgebra linear, né? Então, pode ser que tenha que resolver isso, tá? Aqui já começa a esquentar, porque tem essa força aqui. Ele quer saber o seguinte, ó. Determine o módulo e os ângulos diretores da força F, chutou uma força F aqui, ó, de modo que isso aqui esteja em equilíbrio. Então eu tenho a força F1 no eixo Y, a força F2 no eixo Z, a força F3 aqui apontando para um ponto qualquer, e a força F solta, não sei para onde ela aponta. F1 e F2 já estão projetadas. F3 preciso projetar. Para isso eu acho o vetor posição de O até B, divido pelo módulo e acho o versor. Aí eu multiplico por 700 e acho os componentes. Para isso eu preciso saber o ponto B. Quais são as coordenadas de B? Congela aí o vídeo e mostra quanto dá. Quero ver se você sabe. Bom, o ponto B, esse DCL que o livro faz é muito vagabundo. Tem que mostrar aqui, ó, a posição do ponto B e tal. Tá? Então, ponto B vai ser em X menos 2, porque está para trás. Em Y, menos 3, está para trás. E em Z, 6, tá certo? Então está aqui o B. Agora eu vou decompor cada força, tá? Força 1 já está no eixo Y, é J. Força 2 está contra o eixo Z, é menos K.
Força 3 eu vou ter que pegar B menos O e dividir pelo módulo. B menos O é isso, e o módulo aqui. Que dá 7 aqui, né? 700 por 7 dá 100, dá menos 200, menos 300 e 600. Aí eu somo as forças e a força F, que eu não sei nada sobre elas. Fx, Fy, Fz. Soma tudo igual a zero. Então em x eu tenho menos 200 e Fx. Já achei o Fx. Em y eu tenho 400 menos 300 e Fy. Achei o Fy. Em z eu tenho menos 800 mais 600 e Fz. Achei o Fz. Então a minha força é 200i menos 100j mais 200k. O módulo é 300. Ele quer saber o módulo e a direção. Tem que achar os ângulos diretores, né? Então, isso aqui é o cosseno alfa, cosseno beta, cosseno gama. Então achei aqui o módulo 300 e os ângulos alfa, beta e gama. Certo? E aqui está essa força F que não era nem para cá, a força era para cá, né? Ó, 48 em alfa, em x, 109 em y e 48 em z. Certo? Bom, e aqui, ó, determine a força atuante em cada cabo utilizado para suportar um engradado de 40 libras mostrado. Então aqui, o ponto A é o ponto em equilíbrio, tem a força de 40 libras para baixo. Aqui a tração AD é no eixo I, não preciso fazer nada. Mas TAB e TAC eu preciso projetar. Tá? E o que eu vou encontrar? Vou encontrar três incógnitas. Vou encontrar TAD, TAC e TAB. Para isso eu preciso da direção, né, do versor. Tem que saber quem é o ponto A, quem é o ponto B, quem é o ponto C. O ponto D não precisa, porque aqui é eixo X, já sei que é I. Tá? Então aqui, ó, tem que saber quem que é o ponto A. O ponto A eu já sei, que é a origem, quem que é o ponto B e quem é o ponto C. Então os dois pontos B e C têm o mesmo X, menos 3 para trás. E o mesmo Z, 8 para cima. A diferença está no Y. O B é menos 4 porque é para trás. E o C é mais 4 porque é para frente. Tá certo? Então fica assim, ó. Menos 3 e 8, menos 3 e 8 é igual. O B é menos 4 porque está para trás e o C é mais 4 porque está para frente. Tá? Vou projetar. Isso aí. Então, tem que saber todas as forças nos três eixos, tá? Tem que decompor tudo. Então, primeiro, a força B, que é o ponto B menos a origem, que é isso aqui. E o módulo. Não dá exato, faço a divisão e encontrei aqui. Como eu não sei FB, eu não sei quanto que vale FB aqui, nessa tração aqui. Então eu vou deixar escrito aqui, FB. E aí vai aparecer FB aqui, FB aqui e FB aqui. Depois, FC é igual, só troca esse 4, esse menos 4 vira 4. Também não dá igual, vai dar exato, vai ficar assim. Ó. Também não conheço FC, então FC aparece aqui incógnita. Depois, tenho a força AD, que está no eixo X. Não conheço a força D, mas eu sei que é no eixo Y. E o peso, que eu sei que é 40 para baixo, é menos 40K. Então aí, ó, eu tenho todas as quatro forças. Agora eu vou fazer o equilíbrio. Soma X, soma em Y, soma em Z. Então em X, o que eu vou ter? Eu vou ter esse cara aqui e esse cara aqui e esse cara aqui. Tenho três forças. Ó. Em Y, tenho só o FB, o FC. Aqui não tem J. Em Z, eu tenho aqui o FB, o FC e o peso. Tá certo? Então repara que o sistema não é completo, né? Aqui não tem FD, aqui não tem FD. Então eu posso pegar dessa equação 2 aqui e mostrar que esse cara é igual a esse. Sabendo que FB é igual a FC,
Então, eu coloco aqui que é FB, coloco FB aqui, e acho FB, e já achei FC, que são iguais. Se eu sei que FB e FC são iguais, coloco aqui e acho FD. Resolve o sistema. E aí eu tenho a resposta. FB igual a FC, 23,6 libras, e FD, 15 libras, tá? O sisteminha para resolver, aí vocês se viram, tá? Aqui, mais um exercício. O engradado de 100 kg mostrado aqui é suportado por 3 cordas. Aqui, né? AB, AC e AD, tá? E essa corda AB tem uma mola. Determine as trações AC e AD e a deformação da mola. Está aqui o K dela, que é 1.500 newtons por metro. 1,5 kN por metro, tá? Monto o DCL, mas para isso eu já tenho que saber quem que é o ponto. O ponto B não precisa porque está no eixo X. O ponto C não precisa porque ele deu aqui os ângulos diretores, né? Só tirar o cosseno de cada um. Preciso saber o ponto D, tá? Então, aqui está o DCL, né? Então, o ponto A é a origem. O ponto B não precisa, está no eixo X. O ponto C não precisa, tem o cosseno diretor. E o ponto D, como é que é? Em X anda 1 metro para trás, em Y 2 metros para frente, e em Z 2 metros para cima. Então está aqui, menos 1, 2, 2. Vou decompor então cada força, escrever cada força em X, Y, Z. Tá? Então cada força em X, Y, Z. Então, quem que é o FB? Que é esse cara aqui. É o módulo vezes I. Eu não sei quanto que é o FB, então eu escrevo FB. Eu sei que está na direção X, então é I. Quem que é o FC? Então FC é FC que eu não sei, cosseno alfa, que é 120. Mais FC cosseno 135, que é o beta, que é com o eixo Y. Mais FC cosseno de 60, que é o gama. Tá certo? Tá aqui. Então aqui, ó, é menos 0,5 I menos 0,7 J e mais 0,5 K, tudo FC, tá? Porque o FC multiplica, como eu não sei o valor de FC, ele fica aparecendo aqui. O FD. O FD é aqui, ó. É D menos A posição, tira o módulo para achar o versor, e aí vai dar 1/3, menos 1/3, 2/3, 2/3. Menos 1/3, 2/3, 2/3. Como eu não sei o valor de FD, vai aparecer os 3 aqui. E agora tem o peso, que é 100 kg, né? Então, 981 K para baixo. Tá? Já decompus, então, todas as forças em X, Y, Z. Agora tem que escrever as equações. Em X, eu tenho o quê? FB menos 0,5 FC menos 0,33 FD igual a 0. Em Y, o que eu tenho? Aqui não tem, que é menos 0,707 FC mais 0,667 FD, e aqui não tem, igual a 0. Em Z, 0,5 FC mais 0,667 FD menos 981 igual a 0. Está aqui. Da equação 2 eu tiro que FC pode ser escrito em termos de FD. Substituo aqui, vai ficar FD aqui, achei FD. Volto aqui em cima e acho FC. Sabendo FC e FD, eu acho FP. E aí, resolvendo, tem aqui, tá? FC, FD e FB, tá? Quer saber o deslocamento da mola? A mola está no ponto B, então FB igual a KX, o K é 1500, ele chama o X de S, né? Então S deu 0,462 metros, tá certo? Então, pessoal, esse capítulo 3, o ponto material é rápido, né?
Só tem que fazer os exercícios para treinar um pouco. E sempre fazer o DCL. Aprenda a fazer o DCL, pessoal, sem preguiça, porque ele ajuda a resolver o exercício, tá? E às vezes eu peço o DCL também na prova, né? Então você tem que desenhar o DCL, tem que ter prática para desenhar, senão você perde muito tempo, tá? E lembre-se que o DCL antigamente era o que o calculista calculava, então você tem que saber desenhar bem e mostrar todas as informações no DCL. Se você faz o DCL, você não pode nunca mais olhar o enunciado. Tudo tem que estar no DCL que você precisa, tá? Senão o DCL não tem função. Então é isso, pessoal. Então, bom exercício aí, boa lista 3, né? E espero que vocês tenham apreciado essa aula. E a gente então se vê na próxima. Até mais, bons estudos.